Desse Café com Atualidades hoje, nós discutimos um pouco sobre planejamento e foco nesse período de quarentena, né? Eu acho uma questão relevante para que possamos trabalhar ou possamos entender. E nesse sentido eu convidei um amigo meu, que é Matheus Nani. Ele é orientador pedagógico de um colégio em Ipatinga, do Colégio São Francisco Xavier, orientador educacional, me desculpe. E Matheus vai conversar conosco um pouco sobre essa questão dos estudos, né? Acho que o Café com Atualidades, além dessa pegada igual nós fizemos semana passada, ou segunda-feira, junto com o Manu, acho que também é importante para que possa compreender, entender essa dinâmica dessa nova realidade que estamos vivendo. Acho que essa ideia de home office, homeschool, para muita gente é novidade. Então, não há rotina ou não se conseguiu ainda construir uma rotina, especialmente entre os alunos, alunos de ensino médio, alunos de ensino superior, concurseiros, pré-vestibulandos, de maneira geral. Então, por isso, o convite para que Matheus Nani pudesse vir aqui bater um papo conosco. Eu vi que Nani entrou aí. Nani, por favor, solicite o convite. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, meu brother, para que a gente possa participar. Deixa eu ver aí, Nani. Deixa eu ver se vai dar certo. Fala, meu brother. Fala, querido. Foi? Joia, fomos, foi. Me escuta direitinho? Eu escuto. Gente, agora sim, né? Com o Nani aqui, quase 20 pessoas participando já conosco. Acho que a gente pode começar efetivamente a nossa conversa, né, Nani? Estava até escutando Francisca Elombre aqui, né? Ontem nós tivemos o pronunciamento do nosso presidente, dá até dó falar isso, mas do nosso presidente, e totalmente fora da realidade, né? Vivendo em um universo paralelo. Mas isso é um tema para os próximos capítulos das nossas lives aqui. Inclusive, uma discussão que eu vou colocar em pauta na sexta ou na segunda-feira é justamente essa questão do federalismo. Então, fiquem atentos aí que vai acontecer essa discussão. Gente, então vocês estão me escutando aí? Estão escutando, Nani? Está tudo tranquilo? Podemos começar aqui? Podemos começar? Gente, seguinte, quando eu chamei Nani para participar dessa conversa conosco, eu chamei o Nani para a gente discutir sobre educação, né, Nani? Que é algo que nós temos em comum desde tempos da Unimontes, onde você fez a graduação de História, mas sempre apaixonado pelo universo pedagógico. Posso falar porque a gente já fez muita resenha na Unimontes, inclusive trabalhamos juntos, né? Estagiamos juntos, e você sempre falou dessa sua paixão pelo pedagógico, paixão essa que hoje você exerce e consegue aplicar o que pensa sobre educação, o que destoa um pouco do modelo tradicional que nós encontramos. No entanto, eu mudei o caminho, né? Mudei a proposta dessa nossa live para que a gente pudesse discutir um pouco sobre planejamento, sobre foco, porque eu imagino que você, como orientador educacional e como diretor, na qual também já exerceu essa função, você deve sofrer bastante com as solicitações dos meninos em torno do que fazer ou como manter o foco, como manter a rotina, como construir uma rotina, como manter um planejamento
que já é difícil quando a gente se fala em educação tradicional, sala de aula, imagina em um universo virtual. E ao pensarmos isso, né, nossa experiência no universo educacional de ensino médio, de pré-vestibular, acredito que esse tema se torna relevante para acadêmicos que estão também perdidos diante desse cenário, para concurseiros que, porventura, façam aulas online ou façam aulas presenciais, e até mesmo para próprios profissionais liberais que estão dentro de casa e não conseguem, né? Então, acredito que dentro dessa temática, eu sei que é um papo meio coach, infelizmente, é um papo meio coach, mas eu queria que a gente pudesse abordar um pouco sobre isso e aproveitando disso também para tentar discutir um pouco sobre essa nova metodologia que está sendo forçada, né? Não é nova assim, mas as escolas tradicionais estão tendo que adequar a essa metodologia de sala de aula invertida, né? Que é o menino estudar em casa e depois a gente vai ver no que dá quando voltar para a sala de aula ou fazer o acompanhamento virtual, como é o caso que eu já faço com os nossos alunos. Mas é isso, Nando. Seja bem-vindo. Acho que eu já conversei demais. E aí, cara, obrigado. Falou nada não. Eu tô me escutando duas vezes. Você sabe que é só eu? Será que sou só eu? Acho que sim. Pode ser o retorno seu aí. Então, eu vou ficar só com fone para eu não tô igual aquele sanduíche, tá ligado? Peraí, deixa eu ver se o fone melhora. Peraí. Sem o fone corrige ter eco, não? Vê se você me escuta tranquilo. Tô escutando. Mas eu continuo, então eu vou... Cara, É complicado você pensar nesses tempos tão... Eu vou tirando o fone para eu conseguir falar e eu vou colocando. Tá? Pode ser? Segue firme. É difícil, cara, você pensar em planejamento quando você nunca passou por uma experiência como essa. Com todo mundo que eu estou conversando, é impressionante como a gente queria ter dado um tempo, já há alguns anos, sei lá. A gente precisava de parar. Mas, lógico, não com essas condições pelas quais nós estamos parando. Não teve... Aí tem alguém falando que tá dando eco aí, Pedrão. Segue no fone aí. Acho que quando você coloca o fone, melhora, viu? Então, eu tô com ele, mas eu mesmo estou me escutando duas vezes. Não, mas aí é só você tentar escutar só uma voz sua. Não escuta as duas vozes, não. As outras pessoas estão escutando o eco também ou será que sou só eu? Não, eu não estou escutando, não. A Ellen. O eco... A Ellen que falou aqui comigo que está dando eco. Pois é, manifestem aí, gente, se o Nano com o fone dá dando eco, igual agora ele se encontra com fone. Me avisa aí para eu saber. Por favor. People's Choices. Enquanto isso, gente, enquanto a gente aguarda esse sinal, já aviso que a primeira live do Café com Atualidades está disponível no YouTube, viu? Lá no meu canal, com a professora Manu, os impactos sociais das novas relações de trabalho já está lá disponível no YouTube. Então, seguindo, Nani, segue aí para a gente ver se resolveu. A galera falou que tá dando ainda. O que eu posso fazer para parar? Acho que vamos tentar seguir aí. Acho que com o fone tá tranquilo. Pelo menos aqui no meu tá tranquilo. Tá. Como eu ia dizendo, cara, é bem complexo. Porque é forçado. Você não tem o que fazer e você precisa se organizar. E aí, assim, tudo depende de que fase da vida você está. Por exemplo, pode ter gente aqui que está no escutando que ainda está no ensino fundamental.
Tem gente que já está no médio. Você citou vários tipos de pessoas. E aí, o que eu vou fazer depende muito da minha ocupação. Independentemente de qual seja, eu acho que o mais importante é que você esteja aberto a fazer o novo. Fazer coisas que você ainda nunca fez. Por exemplo, eu tenho me dado a oportunidade de cozinhar. É algo diferente. É algo que atualmente não dá tempo de eu fazer na hora do almoço. Então, é uma coisa que eu tive que trazer para a minha vida. E dentro dessas novas coisas, adequar os seus estudos. Como é que a gente pode fazer isso? De acordo com as nossas prioridades. Bom, se eu, por exemplo, sou um aluno do ensino médio, vamos tomar um aluno do ensino médio como referência, né? Como referência principal. Esse cara tem que pensar, o que está para trás que eu preciso colocar em dia? A gente, o que mais escuta dos nossos alunos de ensino médio e pré-vestibulantes a gente está com a matéria atrasada. Qual é que está a sua matéria atrasada? Na verdade, a gente já tem aí, por exemplo, eu estou parado há uma semana. Já teve um tempo de... Eu escutei alguns psicólogos falando, assim, meio que na primeira semana parece que a gente está meio de férias ainda, né? Mas nesse período de férias forçadas, a primeira coisa que seria interessante era mapear o que eu tenho que fazer, o que está para trás, o que eu deixei para trás que eu poderia organizar agora, né? Outra coisa que eu preciso mapear, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Eu tenho que aproveitar esse momento parado, principalmente para cuidar dos meus pontos fracos. A gente tem uma tendência gigantesca, velho, a fazer o quê? Estudar só o que a gente gosta. Então, por exemplo, o camarada que gosta de história, ele vai estudar 5 horas do dia dele história. Ele vai estudar, sei lá, a Idade Média. Na passagem da alta para a baixa Idade Média. E ele vai passar a tarde inteira fazendo isso. E ele vai acabar o dia às 18 horas, sei lá, pensando que ele começou a 1 hora da tarde. Ele vai terminar o dia feliz, satisfeito e pleno que ele estudou. Na verdade, ele só se enganou um pouquinho fazendo aquilo que ele tem maior habilidade. Se eu não mapear primeiro, fazer uma análise complexa do que ficou para trás, onde é que estão minhas fortalezas, bem como minhas fraquezas, eu não vou, não dá para agir aleatoriamente. Eu acho que o primeiro passo é ser organizado. Também não dá para se organizar demais, gastar um tempo organizando tudo e colocando uma barreira gigante. Eu, por exemplo, tenho essa tendência a gastar muito tempo planejando, tá ligado? Eu vou fazer isso, mas vou fazer isso, vou fazer aquilo, desenho, crio situações e tal, mas fazer mesmo o negócio, não faço. Não entre nesse erro. Muitas pessoas fazem isso e eu posso dizer que eu faço, já fiz várias vezes. Então, primeiro, vou lá e vou descobrir minhas urgências. Feito isso, aí eu divido meu dia entre estudos e não estudos. Aí é que entra essa parada de fazer novas coisas, né? O que dá para eu fazer na minha casa? Eu moro com os meus pais? Pô, podia ajudar de alguma maneira. Acho que seria prudente, seria interessante, né? Tenho lá que fazer uma pequena atividade física. Maravilha, dentro das condições possíveis da sua casa, do seu prédio, da sua rua, enfim. Né? Você tem que ter um pouquinho de tudo. Tem que ter um seu horáriozinho para assistir sua série. Você tem que ter um horáriozinho para assistir televisão, para você se informar um pouco. Você vê o Big Brother, por exemplo, uma maior fonte de entretenimento nos momentos de quarentena atualmente é o Big Brother. Ainda mais na ausência do futebol e outros programas de plateia, o Big Brother se tornou um prato cheio para as pessoas. Você tem que colocar isso tudo dentro do seu dia, pensando assim. Qual horário você é mais produtivo? De manhã, de tarde ou de noite? Dentro desse seu horário de maior produtividade, é que você vai encaixar os seus estudos.
Qual a sua demanda de estudo? Depende de que série você está. Está no primeiro ano, é uma demanda. Está no segundo ano, é uma outra demanda. Está no terceiro, ou no pré, ou na graduação, é uma outra demanda de estudo. Não se iluda achando que você vai passar o dia todo estudando. Você não vai fazer isso. Mentira. Você não vai dar conta de fazer isso. Daí, acho que a primeira, só te interrompendo, né? Acho que a primeira condição é justamente esse caráter autocrítico, né? Fazer essa avaliação e essa aceitação. Eu não vou estudar 10 horas do meu dia. Para quê? Dormir 8 e assistir minha série o restante. Não. É melhor você pensar assim, fazer esse levantamento primeiro autocrítico da sua rotina, né? Como é que é? Eu estou dormindo tarde, porque eu não estou conseguindo dormir cedo. Ok. Estou acordando que hora? Estou fazendo o quê? Tá. Então aqui de manhã ou de tarde eu posso. Ótimo. Então eu vou estudar de tarde. Antes disso, estabeleço tarefas. Então acho que o primeiro levantamento importante que todo mundo está chegando, que já está nos acompanhando aí desde o início, precisa entender, na minha opinião. Inclusive eu demorei em encaixar. Acho que essa de ontem para hoje, de segunda para cá, na verdade, é que eu estou conseguindo entender mais ou menos como que é essa nova dinâmica. Sim. Porque também deixou muita coisa para cima da hora também, né, velho? Deixou muita coisa para ser feito. Então, a primeira coisa é isso, esse caráter autocrítico, né? Vamos nos entender. Porque, é igual você disse, cada um tem uma realidade diferente, mas para você compreender que eu não vou conseguir estudar as 24 horas do meu dia. Desiste disso, até porque também, até que ponto isso faz bem, né? Não é saudável, cara. Então, eu acho que é importante para quem está nos acompanhando aí, ficar já com essa primeira lição bem clara. Prossiga seu raciocínio, meu amigo. É porque quando a gente, por exemplo, senta para fazer um cronograma de estudos, a gente primeiro observa isso. Qual hora do dia, que parte do meu dia eu sou mais produtivo? E agora, não tendo atividade, você tem as 3 turnos disponíveis. Geralmente, quando eu sento com um aluno, com uma aluna para fazer, de manhã já está na aula, ou à tarde ele já está na aula. Ele tem todas aquelas obrigações fora de casa. Tem aula de inglês, faz jazz, faz balé, faz capoeira, faz natação, faz mandarim. Tem 200 coisas. Agora você não tem essas atividades fora de casa. Então você elege qual dos 3 turnos seria o melhor. Se a sua necessidade de estudo é maior do que um turno, ou se você aguenta isso, tudo bem. Assim, os alunos eles têm a mania de eleger padrões. Então, eles se comparam da seguinte forma: quantas horas você estuda por dia? E aí ele quer repetir um padrão de alguém que passou, não levando em consideração a sua individualidade. Daí entra o que você acaba de dizer sobre a autocrítica. De saber qual é o seu limite. Entendeu? Eleito o melhor horário, o melhor lugar onde produz, que isso também é muito importante, porque tanto mais pessoas em casa, tem mais barulho, também você tem que tomar cuidado com o seu espaço, né? Pessoas que são muito distraídas, menos de coisa possível na sua frente ajuda, né? Isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Aí a gente pensa aquilo que eu disse mais cedo, onde que eu sou forte, onde é que eu sou fraco, para eu fazer um cronograma. Primeiro, nesse primeiro momento, talvez seria legal um cronograma de divisões. O que foi feito até aqui? Né? Vou pegar, por exemplo, vamos tomar como ponto de partida da nossa disciplina. Até aqui, o meu professor, no primeiro ano, em História Geral, conseguiu avançar até Grécia. Então, eu vou fazer uma breve retomada e, a partir daí, eu posso, por exemplo, utilizar plataformas digitais ou mesmo os materiais que os meus professores estão mandando, que as escolas estão se organizando de diferentes maneiras, né? Porque trabalha nas instituições lá onde eles estão e tal. Eles vão me passando algumas tarefas e aí eu vou seguindo essas ordens, ou me organizando sozinho. O que eu posso avançar? Eu consigo avançar sem direcionamento? Maravilha. Não consigo avançar sem direcionamento. Manda uma mensagem para o professor, velho. Manda uma mensagem para o professor. Professor, me orienta.
como a gente está num momento de muito asterisco, está todo mundo muito disponível a ajudar, a chegar em pontos em comum, sabe? Concorda? Inclusive, eu falo justamente, a proposta da gente trazer esse tema é justamente porque todo mundo veio para a internet, né? Pum. A internet já estava aí, já havia canais educacionais muito fortes, né? Nos meios virtuais. Já existiam pessoas, alunos, que já estavam familiarizados com essa forma de estudar online, mas, de repente, diante dessa situação, todo mundo veio para a internet, né? Todo mundo criou um caminho de interlocução com o seu aluno via internet. E aí que essa enxurrada de informações é que se tornou maior, né? Mais forte. E aí que eu acho que é importante o aluno conseguir colocar no papel onde ele precisa atuar, o que ele precisa ver, o que ele precisa trabalhar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Ah, ok, eu gosto de história, eu estudo 5 horas por dia. Não, você vai estudar história 1 e vai estudar 4 horas de matemática, sei lá. E assim você vai, através da orientação do colégio, né? Conduzindo os estudos, mas também através da própria enxurrada de informações que tem, conseguir, tem uma videoaula do professor tal, no horário tal, que eu pretendo assistir, e vai se organizando. Eu acho que o que eu observo muito, as demandas que estão vindo para mim, são muito nesse sentido. Não consigo manter o mesmo pique do colégio, não consigo estudar nos mesmos horários do colégio, e acho que essa é uma questão importante, entendeu? Primeiro, fazer autocrítica, depois conseguir encontrar o melhor espaço, o melhor ambiente, construir esse ambiente favorável, construir mecanismos e ferramentas favoráveis, colocar no papel é muito importante, estabelecer seu cronograma do dia é muito importante, estabelecer, não, eu tenho que bater a meta tal, eu estabeleço, eu coloco, fazer o post no Instagram, tal horário, porque senão você perde a noção do tempo envolvido com as atividades também, que acaba que a casa vai trazendo atividades para a gente, necessidades, né? Precisa lavar roupa, precisa arrumar a casa, precisa fazer comida, precisa criar mecanismos também, porque é tudo nosso agora dentro de casa, né? Então, acho que um caminho importante, primeiro, na minha opinião, para quem estuda, né? Para quem está no ensino médio, para quem está no pré-vestibular, ou para quem está na graduação menos, mas para quem está no pré-vestibular é seguir o roteiro, né? Acho que todos os colégios estabeleceram um roteiro de estudo. E em cima desse roteiro de estudo, conseguir se planejar para que tentar, nos mesmos horários, adequar a colocar em dia aquilo que o professor estabeleceu, né? Porque ele compreende ser importante a manutenção daquela atividade. E, posteriormente, conseguir estabelecer canais ou usar da internet, usar dessa live, por exemplo, para que se possa aprimorar os estudos, entendeu? Essa live não veio aqui para substituir a escola, né? Acho que isso é importante. Nós não estamos aqui para substituir o colégio. Ao contrário, nós estamos aqui apenas para criar uma atividade, um material extra para que os nossos alunos, os nossos telespectadores, os nossos quarenteners aí, vamos dizer, possa ter foco, conseguir se posicionar em meio a essa enxurrada de informação. Tem live A, live B, C, live D, live E, live F, live Z. Todo mundo está fazendo e isso é importante, isso democratiza, isso dá acesso. Mas o que eu preciso diante disso tudo? Preciso passar uma peneira, né? Não, eu vou ver a Dinane 7 horas da noite, porque vai ser um tema que me interessa nesse momento. Então, eu coloco no papel, vou ver a live de Nani 7 horas da noite, porque isso é um tema que é relevante aos meus estudos nesse momento. E acho que outra coisa importante que você colocou aí, Nani,
que eu acho que os meninos também precisam tomar consciência, é do colocar a matéria em dia, né? A vida não parou, mas ela deu uma pausa. Todo mundo pede essa pausa, né? Ah, meu dia podia ter 25 horas, meu dia podia ter 45 horas. E deu uma pausa. E você pode usufruir das 24 horas. Você pode usufruir das 24 horas cumprindo suas metas diárias de estudo, avançando no que deve ser avançado e também cumprir botando seu conteúdo em dia. Mas tem que ter a capacidade de fazer a autocrítica, de conseguir compreender como você se posiciona diante disso tudo. A gente está tendo a oportunidade aqui, né, Nana, de ver também, de exercitar, de colocar em prática um pouco do que é a metodologia, do que são essas várias metodologias ativas, né? De saber também a eficácia dessas metodologias, né? Porque sempre se falou muito da importância de metodologias que abordem, que demonstrem a paixão dos meninos pelo aprender, mas até então nunca se comprovou a eficácia via resultado, né? Infelizmente, ainda a educação brasileira é baseada em resultados, né? Vou entrar na faculdade tal, vou entrar na federal, vou entrar na Unimontes, vou entrar via Enem, não importa, sempre é baseada em resultados. E agora, os nossos alunos, os vestibulandos, de maneira geral, estão conseguindo também tentar ou ter contato com o que é a metodologia ativa, né? Você e você usando o aparato que seu professor te dá, pode até me procurar, eu estou aberto sempre aos alunos e estou respondendo o máximo que posso, mas nesse momento é você, entendeu? Nesse momento é você, seu computador, é você, seu caderno, é você, seu material, é você, as informações que a internet dá. Então, acho que a necessidade de se estabelecer um planejamento é muito claro para que se possa manter esse foco, né? Um planejamento claro para que se possa manter esse foco. E tentar cumprir, tentar estabelecer o máximo possível executar o que foi planejado. Colocar um horário de acordar, colocar um horário para que possa tomar um café, colocar um horário para iniciar uma atividade A, B, C, continuar seus ciclos de estudo, né? Colocar em dia a matéria de história, analisar o roteiro tal. Eu acho que são elementos importantes. Você tem mais alguma coisa a falar aí, meu amigo? Tem, Pedro. O Hamilton falou que está dando eco ainda. Eu baixei o meu volume. Você quer tentar baixar o seu para ver se faz alguma diferença? Vou tentar baixar aqui. Deixa eu tentar baixar aqui. Estou baixando aqui. Melhorou um pouco, será? Vamos ver se... Vocês estão me escutando Parou? ainda? Eu não estava sentindo esse eco. Fala, deixa eu ver. Parou, cara. Oi, parou? Parou, que bom, então. parou. Agora sim, eu estava ficando perdido. Cara, é o que você está falando, tem muito a ver com a maturidade. Saca? Você tem que ter a devida maturidade e o filtro necessário para poder se adequar a esse momento. Muita honestidade consigo mesmo, sacou? Muita mesmo. E a não necessidade de comparações, sacou? E o que a gente está vivendo é a prova de que o homeschool, pelo homeschool, não funciona, brother. O homeschool pode ser um complemento. A gente está passando na pele aquilo que a gente escreveu em redações do ano passado falando sobre homeschool, porque foi um tema muito ventilado, principalmente na política, né? Você vê que a gente não está preparado para isso. Né? Sim, a gente não está preparado para isso em vários quesitos, principalmente do ponto de vista pessoal. Pelo meu Twitter eu vou observando gente, EAD não é comigo, gente, EAD não é comigo, gente, EAD não é comigo. Aqui, EAD é um negócio que vai rolar daqui para frente. Se você for pensar em reforma do ensino médio, parte da carga horária será realizada em EAD. Entendeu? O que a gente está vivendo é atípico, mas a gente vai ter que se acostumar e fazer uso disso.
né? Esse momento é muito diferente de qualquer possibilidade que a gente já viveu, de fato. Mas isso vai ser uma realidade, cara. Isso vai ser uma realidade. Queria dar um exemplo, Pedro, de como é que a gente pode organizar a nossa semana. Quer ver, ó, vamos pensar aí, o sujeito está no segundo ano do ensino médio. Provavelmente ele está fazendo um vestibular seriado, certo? E que muito provavelmente ele não teve muita maturidade no ano que passou. Então, às vezes, ele não foi tão bem assim naquela primeira prova. Esse é o momento adequado, por exemplo, para você estudar aquela prova. Quando eu digo estudar aquela prova, é que assim, eu falo muito isso com os meus alunos. Existem dois tipos de aluno: o aluno especialista e o aluno generalista. O especialista, ele entende como é a prova dele, lê a prova dele, se especializa nela. O generalista, ele estuda conteúdos. Conteúdo, e vai fazer qualquer prova. E o que vier pela frente é surpresa. É mais fácil e é mais prudente, a gente orienta, que você se especialize em algo. Então, se você fez um seriado, é a hora que você vai, então, imprimir as últimas 3 provas e ler racionalmente toda ela. Quando eu digo ler, peguei a prova, por exemplo, do país, que é a realidade de Montes Clarentes. Peguei a prova e vejo nos últimos 3 anos o que é coincidente, o que não é, se existe uma métrica, se existe permanências, o que há de novo, o que há de diferente, probabilidade, tudo isso registrado, sacou? Então, vou pensar lá, esse aluno do segundo ano, e que, segundo ele, ou segundo ela, o melhor horário para ela estudar é de manhã, então ela colocou que vai acordar às 7h30, vai tomar um café, e mais ou menos 8 horas da manhã ela vai começar os seus estudos. Nunca comece por uma matéria que você não tem facilidade. Nunca comece por uma matéria que você não tem facilidade. Você vai desistir. Cara, se eu for começar por matemática, em 3 minutos eu vou parar. Então, eu começo. A mosca já te distraiu, Cara, qualquer coisa que passar na minha frente, eu vou esquecer, absolutamente. Eu vou qualquer objeto que ande ou que não ande do meu lado, eu vou fazer. Minha barba, por exemplo, é um elemento extremamente distrator. Vou ficar fazendo assim, igual a menina que faz prova assim, ó. Tá ligado? Ela faz assim com a prova. Quando a gente aplica a prova, a gente vê várias figuras assim, cara. A pessoa conta quantos fios de cabelo tem no negócio. Está em outra galáxia. Comece por uma coisa que você tenha facilidade. Se você é um bom leitor, uma boa leitora, e quer iniciar o dia lendo, maravilha. Mas seria mais prudente que você começasse pelos exercícios. E quando você começa pelos exercícios de uma matéria que você já é bom, o que você tem que fazer? Registra o que você tem feito de errado. Anota o que você errou. Por quê? Porque você vai trabalhar com planejamento semanal. Bom, essa semana, meu planejamento, então, é começar a minha segunda-feira, ou todos os dias da semana. Eu vou sempre iniciar com 20 minutos de exercício de uma matéria na qual eu tenho facilidade. E toda vez que eu fizer essas baterias de exercício, quando eu gosto do negócio, eu priorizo o exercício, porque quando eu encontrar os problemas, eu registro os problemas para que na semana que vem eu possa ir até eles. Ou num outro momento onde eu vou estudar a matéria que eu gosto, eu posso ir até eles. Porque se eu gosto, por exemplo, de história, eu não vou precisar ficar lendo a matéria. Eu sou aluno do Pedro, por exemplo, e eu presto muita atenção na aula dele. O tempo que eu vou gastar lendo todo o capítulo de Grécia outra vez é o tempo que eu estava precisando para estudar física, que eu tenho dificuldade. Então, eu organizei meu dia no que eu gosto e o que eu não gosto. Uma paradinha de 10 minutinhos. O que eu gosto, o que eu não gosto. Uma paradinha de 10 minutinhos. E assim, de acordo com o quanto você aguenta. Entendeu? Então, o meu dia começaria, por exemplo, com exercícios de história e depois química. Nesse tempo que eu tenho de química, é onde eu vou seguir as orientações do meu professor, que ele colocou lá no meu portal, ou então eu vou ir ao Descomplica, ou ao estúdio, ou à Sala do Saber, ou salinha de química de não sei quem, e buscar resolver uma dúvida. Cálculos estequiométricos, é uma matéria que me destruiu no primeiro ano, e que eu não tenho a manha nem a pau. Dei aquela paradinha, vou gastar mais tempo aonde? Na história ou na química? Obviamente, na química. Dou aquela paradinha, dou uma andada, 10 minutos, longe do meu telefone, porque se eu estiver com o meu telefone perto, provavelmente eu vou olhar um tweet, e quando ver eu já estou lendo 387 tweets. Né? Eu vou olhar um story, quando ver eu estou lendo 4.223 stories. Né? Aí eu vou montando o meu dia
com esse balanço. Gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto, atacando com exercícios e teoria, ou teoria e exercícios, dependendo da minha afinidade. O que não dá para você fazer é se enganar, colocar metas que você não dá conta, seja honesto, não vai querer, igual como a gente falou, estudar o universo, que você não vai dar conta, né? E filtrar as informações, até do ponto de vista de sua saúde mental. Por exemplo, ficar assistindo coisas sobre o coronavírus o dia todo e ficar se alimentando de Jair Bolsonaro te faz mal. Não Com faça certeza. isso. Não faça isso, velho. Porque assim, eu, por exemplo, ontem eu fui dormir emputecido. Totalmente. Eu acordei puto. Eu acho que eu tô puto até agora. Mas eu tenho que dar uma parada. Então, por exemplo, eu estava numa reunião agora, videoconferência do trabalho, aí eu tinha isso com você, para eu dar uma desestressada. Vou assistir, infelizmente, parou de passar Amor de Mãe, que era um entretenimento maravilhoso. Mas eu vou ter que buscar alguma outra coisa que seja, tipo assim, light. Para eu me alimentar de várias coisas diferentes, sabe, Pedro? Eu vou me alimentar do estudo, que é muito importante nesse momento, mas, real, de coração, o mais importante é manter a sanidade. Antes de qualquer avanço acadêmico, continuidade dos estudos, que sim, não dá para ficar parado, é verdade, a gente tem daqui a pouco vai vir uma bateria de vestibulares, a gente não sabe o Não, que o MEC vai e fazer. o pior, né, Nando? Quando voltar, vai voltar sem trégua, né? Com Então, certeza. não adianta também a gente querer resolver o mundo pensando que vai ter 24 horas para estudar e querer estudar as 24 horas, sendo que quando retomar as aulas normais e a rotina normal, nem feriado provavelmente teremos. Ou seja, ficar, caiu, foi a minha? Foi a Voltou? sua. Voltou. Então, senão vai pirar. Senão Sim, você vai cara. ficar cansado em casa e quando voltar à rotina você vai surtar. Surtar. Isso. Não enlouquece, por favor, velho. Por favor. A gente tem que falar Então, isso para os acho nossos que alunos. isso é um ensinamento válido, não só para o aluno, é válido para o pai do aluno, né? Sim, velho. Eu acho que isso aqui se os pais dos alunos estivessem nos ouvindo, nos assistindo aqui, seria ótimo, Uhum. porque não rotule seu filho, ou não, ou você, adolescente, você jovem que está em casa, não se rotule como você está sem fazer nada. Porque fica aquela crença, né? Eu estou sem fazer nada, portanto eu tenho que fazer tudo. E aí você pira, não consegue atingir as metas, fica um aluno insatisfeito, abandona tudo de vez e quando voltar às aulas não conseguiu fazer nada, não vai ter folga, não vai ter feriado, não vai ter férias, vai ter prova, não vai ter resultado e o que acontece? Enlouquece. É isso que a gente não pode deixar acontecer, velho. A gente pira. Então, uma das coisas mais importantes que você disse foi registre essa rotina. Seria legal, entendeu? E se dê um presente ao fim do dia, quando você conseguir estabelecer cumprir suas metas estudantis, se dê um presente, cara. Tem tanta coisa boa para você fazer. Tem uns sites interessantíssimos para você pesquisar, além de séries diversas. Tem outros sites muito legais que você pode entrar também, entendeu? Se dê um presente ao final do dia, saca? É isso aí. Enfim, faça as coisas na medida do equilíbrio. Acho que isso é o mais importante, Pedrão. Essa aí acho que é a mensagem principal. Faça as coisas na medida do equilíbrio, nem para mais e nem para menos. Eu acho que essa conversa nossa aqui, até para quem está chegando depois aí,
acho que ela tem alguns pilares importantes, né, que a gente Sim. tratou aqui. O primeiro deles foi a autocrítica, né? Nós iniciamos falando sobre essa questão da autocrítica, que é a pessoa se entender. A pessoa se entender, a pessoa entender sua rotina, a pessoa encontrar seu ponto crítico de conteúdo, seu ponto crítico de momento, qual momento do dia eu rendo melhor. Então, é uma capacidade. Acho que a segunda questão importante foi o planejamento, né? Colocar no papel. E aí encerra um dia colocando o que você vai fazer no dia seguinte no papel. Porque aí você já também desestressa a mente, né, velho? Porque acho que não dá para você ir para frente da TV querendo lembrar de sua agenda, né? Se as pessoas tiverem muitos compromissos ou muito conteúdo a estudar, não dá para você querer ir para frente da TV, curtir sua família, pensa assim, amanhã eu tenho que estudar matemática, e amanhã eu preciso fazer não sei o quê, amanhã qual que é mesmo? É logaritmo, não, é número imaginário, não, é o tema da redação, não, é uma redação. Aí você não descansa, porque a mente em nenhum momento vai poder conseguir nem sequer recompensar. Acho que também essa capacidade de não se rotular, eu acho que é uma questão importante, porque eu não se compare com o próximo, né? Faça no seu ritmo, faça dentro do seu tempo, encontre o que é bom para você, o que você aprendeu, como aprendeu, no método que você aprendeu. E aí Nani, gente, deu uma sacada interessante, eu aprendi muito isso, porque eu não orientava assim, né? Eu também faço esse papel de orientação com os alunos, e eu não orientava no que eu gosto e o que eu não gosto. Eu acho que aí você deu uma sacada importante. Eu fazia muito aquela coisa assim, matérias opostas, né? História e matemática. Porque assim eu consigo trabalhar questões opostas do menino. Mas o gosto ou não gosto, eu acho que é fantástico. Porque o gosto ou não gosto, você exercita o prazer e o desconforto. O prazer e o desconforto. Quando você começa com um trem que você gosta, seu cérebro ele entra em funcionamento. Aí ele diz, olha só, você está estudando, jovem. Entendi. Caso contrário, se eu começo por aquilo que eu não gosto, ele já começa desgostoso. Cara, isso é o princípio construtivista da educação. Você gosta e tem mais afinidade, logo tem uma tendência maior a ter bons resultados. Isso é fato. Só que, como você colocou mais cedo, a gente vive de resultados e provas estão nos esperando, então a gente tem que estudar o que a gente tem afinidade e o que a gente não tem. Então, temos que buscar uma estratégia para minimizar a dureza do que eu não gosto. Ou se eu não gosto de história, mas gosto de matemática, eu começo com 40 minutos de exercício de matemática e depois eu vou para a história. As videoaulas de história, às vezes, são caminhos interessantes, geografia, história, literatura. Por quê? Porque videoaulas são mais condensadas. Geralmente, os alunos de exatas, eles não gostam muito, porque é muita falação na cabeça deles. Videoaula, 13, 15, 17 minutos, no ponto. E aí, depois, você vai ver na teoria se tem mais coisas a acrescentar. Sacou? Mas é por aí, bicho. Você pode fazer seu planejamento diariamente, pode fazer um planejamento para os próximos 3 dias, pode fazer um planejamento para 5 dias, que é o da semana. E tudo que você fizer, registra. Tem um negócio chamado caderno de erros. Eu chamo de caderno de metas. Pode ser. Porque, tipo assim, o que eu estou fazendo de errado é o que me alimenta na semana que vem. Você está entendendo? O que eu estou fazendo de errado... Onde eu não atingir agora, eu vou começar a semana que vem. Isso. Eu sinceramente penso assim, eu estou lá estudando matemática. Análise combinatória foi um problema. No meu próximo dia de análise combinatória, no próximo dia de matemática, a análise combinatória tem que estar lá dentro. Entendeu? É por aí. Tem o Cadu perguntando alguma coisa para nós. Pode fazer pergunta sim, Cadu. Aqui é live. Faça aí em caixa alta, por favor. Se eu não estou enganado, se for ele mesmo, made in Russia nesse momento, é o Cadu que está morando na... Ele é o seu seguidor ou ele é o meu? Seguidor não, né? Não amigo. sei, Cadu Jaíba. Eu acho que é o Cadu. Se for ele está na Rússia perguntando nesse momento. Então a gente está na Rússia, Pedro. Você bota fé? Ai. Atingindo
como está a situação do Brasil aí, Alex Ataíde? Aí aonde? Na Rússia ou... Depende, Aí, cara, ô, qual o Nani, Brasil? é seu, Alan, é seu pra você, Nani. O Alex, eu tô lembrado. É o Alexandre. Xande lá do Marista, provavelmente. Vou ver Mas é se o isso, Cadu Nani. Eu vai acho que a fazer gente alguma conseguiu pergunta. abordar vários. Aí, ó. A gente conseguiu abordar vários pontos, né? Mas Sim. agora, só para fechar, que eu acho que veio até um insight que poderia ter sido o tema dessa aula, mas de qualquer maneira a gente trata bem aqui. A gente não está pronto para o homeschooling, né, velho? Nem a pau. Não tem como cair na moda, na ideia de que em casa o menino dá conta, ou o adulto dá conta, ou o adolescente dá conta, ou a criança dá conta, porque também a escola é uma questão social, né? A escola tem uma função social muito importante, e a educação extrapola o conteúdo, né? Então, o homeschool no Brasil é um desafio que se o governo estiver disposto a enfrentar mesmo, vai ser uma barreira que nós estamos vendo, nós estamos sendo cobaias nesse momento, somos cobaias nesse momento, e como vai ser difícil ganhar essa concentração, foco, disciplina, capacidade de fazer isso Ó, a gente tem, acontecer. a gente tem 16 pessoas assistindo agora, mas outras várias passaram por aqui. É. Se a gente fizesse uma pergunta aqui, quem é que tá com saudade da escola? A maioria ia dizer que sim, cara. Você fala mal, fala que é uma prisão, que é um lugar horroroso, que você não gosta, que é entediante. Mas é um espaço de sociabilidade, de socialização muito necessário na vida das pessoas, na vida de todo mundo. Por isso que eu falo, cara, da escola, o menos importante é a nota. É o menos importante. Porque o que você leva dali de dentro, cara, tá na constituição de quem é você. Está na formação de quem é você. Daí a minha inclinação a vir para o outro lado da educação, a me preocupar. Eu deixei a história para pessoas que são apaixonadas por ela, como você, como o Tiago Pereira, Matheus Felipe, Késia, pessoas. Nós viemos todos do mesmo nicho, no mesmo lugar. Nós viemos todos do NACS, Eustáquio, Jonatas Braga, mais gente, Pedro. Eu não lembro às vezes o nome, mas tem um monte de gente que, como nós, viemos do mesmo lugar, né? Começamos a dar aula no mesmo lugar. A escola tem um constituinte de vida antes de qualquer outra coisa. Por isso que a gente sente falta. Pode ser chato, pode ser entediante, pode ser o que for, mas aqui é uma condição necessária que a gente precisa passar em termos de aprendizagem, crescimento, entendimento, auxílio, suporte, porrada, alguém que Não, acolha, te abrace. Não tem jeito. A escola é fundamental na constituição de quem somos mesmo, né? Que não tem como. Acho que todo mundo, mesmo positivamente ou negativamente, carrega um aprendizado da escola, carrega uma lição. E aí não estou falando de conteúdo. Acho que conteúdo acaba se tornando o segundo plano ou o terceiro plano do processo. O que nós temos é o aprendizado social, desde amizades que a gente carrega, até mesmo quem são. Esse tema aqui, por exemplo, só está sendo discutido a partir de uma necessidade escolar, né? Nós dois temos como espaço a escola. Então, talvez o nosso ouvinte, telespectador, não sei como denominar, ele talvez está tendo a tomada de consciência da importância do planejamento graças a essa live agora, e talvez ele vai conseguir se entender, ele vai conseguir olhar para o lado humano desse processo, que é não automatizar esse estudo, que é se dar o prazer ao final de concluir das metas, que é poder relaxar, que é poder desfrutar de outros elementos. Então, acho que esse era o grande objetivo. Eu tive essa ideia no meio do caminho, você sabe disso, mas eu acho que era importante a gente passar um pouco dessa lição para os meninos, né?
tanto os seus alunos, tanto de Montes Claros quanto de Ipatinga, quanto os meus alunos, ou ex-alunos, ou outras pessoas que estão vivendo a sua realidade aí, acho que era importante ter essa mensagem de que você é mais importante, entendeu? E aí você vai organizando o planejamento de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas metas, de acordo com a sua necessidade. Porque também isso não entra muito naquele papo de o workaholic, né? A gente também tem, nessa sociedade contemporânea, a gente está vivendo muito esse workaholic, né? A paixão pelo trabalho, a paixão pelo estudo, a paixão pelo que eu faço, como motivo de eu não desligar em nenhum momento. E isso dá resultado, muitos vendem essa ideia. Isso dá resultado. Não sei se é bem assim, não. Não sei se é bem assim, não. Acho que o que dá resultado é o que é importante para você, né? O que é importante para cada um, né? Então acho que essa que é a mensagem. Hã? Acho que nós nem fomos tão coach assim, conseguimos manter um certo distanciamento. Ah, que bom, que bom. Nani, Valeu, querido, vamos encerrar aqui antes que o Instagram nos mande embora. Queria deixar o espaço aí aberto para você convidar a galera. Eu sei que você está fazendo suas lives diárias para acompanhar seu trabalho. Quem não conhece, Matheus Nani é um cara fera e também está fazendo as lives. Inclusive, na quinta-feira estarei participando ao vivo, 7 horas da noite. Diga aí, Nani. Na verdade, estou fazendo 2 vezes por semana, cara. Uma na terça e uma na quinta. Geralmente eu mando o horário assim, faltando 30 minutos, chamando as pessoas para conversarem de algum tema do passado, mas que leve, que traga ao presente, né? Amanhã eu e o Pedro vamos falar da peste negra, de Europa feudal, né? Da Europa já em crise feudal, na verdade. 7 horas a gente se vê. E é isso aí, cara. Valeu, viu? Se precisar de alguma coisa, tô na área, a gente vai conversando. A gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar parado, mas a gente tem que continuar conversando. O que eu quero dizer é que a gente tem que continuar conversando. É isso. A gente não pode entrar na paranoia. A gente tem que manter a sanidade do processo. Exatamente. Esse é o mais importante. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. Nós tivemos aí 25 pessoas, baixou um pouco, mas acredito que ao longo nós veremos aí muitas pessoas passaram por aqui. Essa é a finalidade do Café com Atualidades, é debater, é trocar ideia de coisas úteis, coisas inúteis, de vida, de sociedade, de tudo. Vai estar no YouTube amanhã, essa gravação. Enviarei para você, Nani. Sobre isso. Espero que tenha sido produtivo, comentem aqui comigo, comentem com o Nani, como foi tudo. E a gente se vê amanhã, tem o webinar, amanhã eu discuto totalitarismo, dando prosseguimento ao webinário sobre o século XX, então para quem já está comigo ali desde quinta-feira passada, tendo aula sobre o século XX, então amanhã totalitarismo, todos vocês estão convidados. No mais, fiquem aí nas redes sociais, que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa rolando. Fiquem em casa, inclusive tem um festival, Fiquem em Casa, né, com músicos daqui de Montes Claros, então prestigio, fiquem em casa aí, os meninos estão fazendo um som bom, tem muita coisa boa acontecendo aí. É isso, um abraço a todos, até sexta-feira com o Café com Atualidades, até amanhã com o webinário e tchau. Valeu, querido. Nani, brigadão, viu? Aí eu estava até esquecendo de te agradecer. Brigadão por tudo e brigadão por tudo que você faz na educação. Imagina, viu? cara. Você é inspiração, pra brother. gente. Valeu. Isso aí tá no plural, é para nós. Valeu, abraço. Valeu.